Abram suas mentes. Preparem seus corações, porque hoje não trago notícias. Trago uma ferida que supurou em segredo por mais de meio século no coração ardente do nosso país. Imaginem um lugar no deserto de Coahuila, um ponto cego no mapa da civilização. Uma tela de terra rachada e sol implacável que o próprio Deus parece ter esquecido. O ar ali não transporta sons, transporta silêncio. Um silêncio denso, antigo, que se cola à pele como o pó. Naquele pântano do nada, erguia-se um rancho, sem nome, sem endereço. Para o mundo, ele não existia. Mas para 3 gerações do mesmo sangue, aquele rancho era o universo inteiro. Um princípio e um fim. Um berço e um túmulo antecipado. As suas paredes não eram de betão nem de arame farpado. As suas paredes eram invisíveis, mas mais fortes do que qualquer fortaleza. Eram feitas de medo, de amor distorcido e de uma obediência cega e absoluta. Hoje não vamos falar dos tiros que ressoam nas nossas cidades. Não vamos falar dos políticos que nos roubam o futuro. Hoje vamos falar de um horror mais íntimo, mais profundo. O horror de uma alma presa em vida. A história da família Garza. A família que o México apagou da sua memória. Aquela que o mundo nunca teve a oportunidade de conhecer. E que viveu e morreu sem ver, além do pó que o vento levantava na sua própria terra. Se sentem o coração apertar, se a injustiça queima a garganta como um gole de fogo. Então, chegaram ao lugar certo. Fiquem, inscrevam-se e ativem essa campainha. Não para não perderem um vídeo, mas para não perderem a realidade. Porque neste canal não contamos histórias para adormecer. Contamos as cicatrizes que este país se esforça por esconder debaixo de um tapete de indiferença. E esta é uma das mais profundas e dolorosas. Tudo começou como começam as piores verdades. Com um sussurro. Um fio de voz trêmulo no ambiente carregado de uma cantina em Monclova. O lugar cheirava a tequila barata, suor e desesperança. Um velho camponês, com o rosto como um mapa de rugas desenhado pelo sol, falava entre goles. Falava de um rancho amaldiçoado. El Rancho del Silêncio. Chamavam-no os poucos que se atreviam a mencioná-lo. Um lugar onde ninguém entrava. E, acima de tudo, de onde ninguém saía. Há mais de 60 anos. Impossível, riam alguns. Uma lenda de bêbados para assustar os forasteiros. Mas o velho não ria. Os seus olhos, nublados pelas cataratas e pelas memórias, tinham um brilho febril. Ele jurava que o seu avô tinha trabalhado para o primeiro proprietário. Um homem chamado Mateo Garza. Um homem que um dia, simplesmente, decidiu construir um muro invisível à volta da sua família e desaparecer do mundo. A história teria morrido ali, afogada no fundo de um copo de tequila, esquecida ao amanhecer. Mas numa mesa de canto, uma jovem ouvia, com uma intensidade que não combinava com aquele lugar. Chamava-se Sofia Rios, era jornalista. Não uma das estrelas da capital, com os seus fatos caros e microfones com logótipos brilhantes. Não. Sofia trabalhava para La Voz de Coahuila, um pequeno jornal local que lutava para respirar todas as semanas. Um jornal feito de tinta, suor e uma fé quase suicida, na verdade. Sofia não procurava a fama. Ela procurava aquelas histórias que se escondem à vista de todos. E nas palavras entrecortadas do velho, ela sentiu o eco de uma verdade terrível. Uma verdade que lhe arrepiou a pele. Na manhã seguinte, o sol mal havia nascido e Sofia já estava no seu carro. Um tissuro branco, amassado e fiel. Um veterano de 1000 batalhas contra estradas de terra. No banco do passageiro,
o seu equipamento: um caderno, 2 canetas, um gravador de voz e uma garrafa de água. O seu arsenal contra o esquecimento. Ela começou sua busca na vila mais próxima da suposta fazenda. Um punhado de casas de adobe chamado El Suspiro. Que ironia! Em El Suspiro, ninguém suspirava. Apenas ficavam em silêncio. O silêncio era uma regra não escrita. Quando Sofia mencionava o sobrenome Garza, os rostos se transformavam. Os sorrisos congelavam. Os olhares tornavam-se opacos, duros como pedras. As portas fechavam-se com uma suavidade que era mais violenta do que um estrondo. Não procure problemas onde não os há, senhorita, disse-lhe uma idosa, enquanto varria a varanda com uma lentidão temerosa, como se cada grão de pó fosse um segredo que não devia ser revelado. A vassoura dela não limpava, enterrava. Outro homem, o dono da única e empoeirada loja, foi mais direto. Apoiado no balcão, com o olhar fixo num calendário de 10 anos atrás, murmurou: há famílias que é melhor deixar em paz. Famílias que o diabo parece proteger. Sofia sentiu um arrepio, não pela menção ao diabo, mas pelo medo tangível na voz do homem. Um medo antigo, herdado de pais para filhos. Um medo que se tornara parte da paisagem, como os cactos e as pedras. Medo de quê? De uma família de fantasmas? A frustração começou a pesar nos seus ombros, mais do que o sol do deserto. Cada porta fechada era um golpe. Cada silêncio, uma parede invisível. Sentia-se como uma intrusa num mundo governado por um pacto de silêncio que não conseguia compreender. Decidiu mudar de tática. Se o presente calava, talvez o passado falasse. Passou 3 dias trancada na hemeroteca de Monclova. Um porão úmido que cheirava a papel morto e tempo parado. Revistou jornais amarelados, frágeis como asas de borboleta, procurando uma agulha num palheiro de notícias esquecidas. O nome: Mateu Garza. E, finalmente, encontrou-o. Uma pequena nota na página 14 de um jornal de 1958. O título era discreto: Líder sindical desaparece após distúrbios. O artigo descrevia Mateu Garza como um homem de ideais, um lutador pelos direitos dos mineiros, mas também o apontava como um agitador e um traidor, acusado pelo governo de ser comunista, perseguido pelos seus próprios companheiros, que o tinham vendido por algumas moedas de poder. A nota terminava com uma frase que gelou o sangue de Sofia. Teme-se pela sua vida e pela de sua família, que desapareceram com ele. Depois dessa nota, nada. O vazio. Silêncio absoluto. O mesmo silêncio que agora protegia sua fazenda. Sofia recostou-se na cadeira, com o jornal nas mãos. Já não era uma lenda. Era a história de uma fuga, de uma caça humana. Mateu Garza não tinha desaparecido. Tinha se apagado do mundo. E levara a sua família com ele, para um exílio autoimposto. A decisão estava tomada. Ela tinha que ir ao rancho, sozinha. O velho da cantina lhe dera uma referência vaga, quase mitológica. Há 2 dias a cavalo do Cerro de la Víbora, onde o sol engolfa a terra. Sofia levou 6 horas no seu tissuro. A estrada pavimentada deu lugar a uma estrada de terra. A estrada de terra a uma trilha. E a trilha, finalmente, ao nada. Apenas o deserto. Hostil, infinito. O motor do carro tossia, reclamava, mas continuava avançando, contagiado pela teimosia de sua dona. A poeira era tão densa que parecia que ela estava a conduzir através de uma nuvem ocre. E então ela viu, ao longe, uma linha reta num mundo de curvas e caos. Um muro de adobe, da mesma cor da terra, quase invisível, alto, imponente.
um traço impossível no meio do nada. E atrás, um pedaço de telhado de telhas vermelhas, desbotadas pelo sol. O rancho do silêncio. Ele existia. O coração de Sofia começou a bater com uma força desenfreada. Um tambor na caixa de suas costelas. Ela desligou o motor. O silêncio que a envolveu era absoluto, quase doloroso. Apenas o vento que sibilava como uma cobra. Ela saiu do carro. O calor bateu-lhe como uma parede sólida. O ar era pesado, denso, carregado com algo mais do que poeira. Carregado com tempo parado, de histórias não contadas. Caminhou em direção ao muro, sentindo o barulho da terra seca sob as botas. Não havia porta, não havia portão, nem mesmo uma fenda. Apenas adobe e mais adobe, uma serpente sólida que se perdia no horizonte. Como entravam? Como saíam? A resposta caiu sobre ele com a força de uma revelação terrível. Não saíam. Sofia caminhou durante o que pareceram horas, contornando o muro infinito. O sol começava a descer, pintando o céu com tons de sangue e laranja. O desespero começava a abalar a sua determinação. Pensou em voltar para o carro, em aceitar a derrota. Que o segredo do rancho era poderoso demais. Foi então que a viu. Uma aparição. Uma figura sentada no topo do muro. Era uma menina. Não teria mais de 10 anos. Os seus pequenos pés descalços balançavam no ar, pálidos, quase luminosos contra o adobe escuro. O seu vestido, outrora branco, agora era da cor do pó. O seu cabelo, longo e escuro, movia-se com a brisa. Ela não olhava para Sofia. O seu olhar estava fixo no horizonte. Naquele mundo vasto e proibido que ela não conhecia. Os seus olhos, enormes e escuros, refletiam uma curiosidade tão pura que era dolorosa. Uma nostalgia por algo que nunca tivera. Sofia parou de repente, congelada. Qualquer movimento brusco, qualquer som, poderia quebrar o feitiço. Poderia fazer com que aquela pequena aparição desaparecesse para sempre. Ela prendeu a respiração. "Olá", disse finalmente. A sua própria voz soou estranha, um sussurro que o vento quase levou. A menina virou a cabeça lentamente. Os seus olhos encontraram os de Sofia, e neles não havia medo. Havia surpresa, uma surpresa absoluta, avassaladora, como se estivesse vendo um ser de outro planeta, uma criatura de um sonho impossível. Ela não respondeu. Apenas olhou para ela, inclinando ligeiramente a cabeça. Sofia sentiu a necessidade de sorrir, de transmitir que não era uma ameaça. "Meu nome é Sofia", disse ela, dando um pequeno passo à frente. "E o seu?" A menina hesitou. Olhou por cima do ombro, para o interior do rancho, como se procurasse uma permissão invisível. Depois, voltou a olhar para Sofia. "Lara", sussurrou. A sua voz era frágil. Um som que parecia não ter sido usado há muito tempo. Lara deslizou pela parede com a agilidade de um pequeno animal do deserto. Aterrou em pé, sem fazer barulho. Fez sinal a Sofia para que a seguisse. Guiou-a até uma secção da parede que parecia idêntica ao resto. Mas Lara ajoelhou-se e empurrou uma pedra específica perto do chão. Com um estalo surdo, uma secção da parede girou sobre um eixo oculto. Uma porta secreta. Engenhosa. Perfeita. Um segredo guardado por gerações. O interior era outro mundo. Um mundo em sépia. Um grande pátio de terra batida. Uma casa de adobe, maior do que parecia, com várias portas que davam para o pátio. Um poço com uma roldana enferrujada. Algumas árvores retorcidas e secas, como esqueletos. E silêncio. Mais uma vez aquele silêncio denso, pesado, que esmagava tudo.
Sofia cruzou a soleira. Sentiu como se estivesse a cruzar a fronteira de um país esquecido. O ar lá dentro era diferente. Rançoso. Carregado com o cheiro de confinamento, de roupas guardadas por décadas, de vidas vividas na penumbra. Dentro da casa, a escuridão era quase total. As poucas janelas estavam cobertas com grossas mantas pretas. A luz do sol lá fora, um Deus implacável. Aqui era um inimigo mortal. Aos poucos, os olhos de Sofia se acostumaram à penumbra, iluminada apenas pela chama trêmula de uma vela sobre uma mesa. E então, ela viu-as. As sombras. Figuras humanas que se moviam com uma lentidão fantasmagórica. Um homem muito idoso, sentado numa cadeira de baloiço que não balançava. A sua pele era quase transparente. Os seus olhos, cataratas leitosas, que olhavam para o nada. Era o filho de Mateu, a segunda geração. Duas mulheres, com cerca de 50 anos, sentadas no chão, a costurar. Os seus movimentos eram idênticos, mecânicos. Uma agulha subia, a outra descia. Um ritual sem fim. E num canto, 3 jovens, 2 homens e uma mulher. Na casa dos 20 e poucos anos. Brincavam com um punhado de pedras, passando-as de uma mão para a outra. Os seus rostos não tinham expressão. Os seus olhares estavam vazios. Eram adultos, mas os seus olhos eram os de crianças assustadas e obedientes. Ninguém falou quando Sofia entrou. Simplesmente pararam o que estavam a fazer. E olharam para ela. Todos, com a mesma surpresa aterradora que ela tinha visto nos olhos de Lara. Sofia era uma anomalia. Um erro na sua realidade selada no vazio. O verdadeiro horror não estava na violência. Não havia correntes, não havia celas, não havia gritos. O horror estava naquela calma antinatural, na aceitação total do seu destino, na normalidade absoluta com que viviam o anormal. Estas pessoas não eram prisioneiras. Ou pelo menos não sabiam disso. Eram os habitantes de um planeta de um único continente. Um planeta de um pátio empoeirado, uma casa escura e um pedaço de céu visto através de um buraco no telhado. Sofia sentiu um nó na garganta tão apertado que lhe custava respirar. Queria gritar. Queria partir alguma coisa. Queria agarrá-los a todos e levá-los à força para a luz do sol. Mas conteve-se. Sabia que um movimento em falso, uma palavra errada, e aquela porta secreta se fecharia para sempre. E ela ficaria de fora, com o seu segredo. Aproximou-se da mulher que parecia ser a matriarca, uma das que costurava. "O meu nome é Sofia Rios", disse, e a sua voz tremeu. A mulher ergueu os olhos. Os seus olhos eram idênticos aos de Lara. Mas enquanto Lara demonstrava curiosidade, nos olhos dessa mulher havia apenas uma resignação profunda, oceânica. "Você é do exterior", disse a mulher. Não foi uma pergunta, foi uma sentença. A palavra exterior soou como uma blasfêmia, como nomear o inferno numa igreja. Sofia acenou com a cabeça, incapaz de falar. "Ninguém deve vir de fora", continuou a mulher, com uma voz monótona, sem inflexões. "Lá fora há pecado, há barulho, há dor. Aqui há paz." Era uma lição aprendida de cor. Um mantra repetido durante 50 anos até se tornar a única verdade. Sofia olhou para os jovens no canto. Eles nunca tinham estado lá fora. Não conheciam o pecado. Não conheciam a dor do mundo. Mas também não conheciam a sua alegria. Não conheciam a música além do vento. Não conheciam o sabor de uma fruta que não crescesse no seu quintal. Não conheciam outro rosto além do da sua própria família. Eram puros e estavam terrivelmente vazios. O golpe de misericórdia veio mais tarde. Lara, a pequena mensageira, pegou-lhe na mão.
Os seus dedos estavam frios. Levou-a em silêncio por um corredor escuro até um quarto no fundo da casa. Era um quarto pequeno, quase uma cela. Uma cama com um colchão de palha. Uma pequena mesa de madeira. Mas as paredes estavam cobertas, do chão ao teto, com desenhos. Centenas de desenhos feitos com pedaços de carvão. Eram pássaros. Pássaros de todas as formas e tamanhos. Pardais, águias, beija-flores. Alguns desenhados com um detalhe anatômico impressionante. Outros, apenas esboços. "Gostas deles?" perguntou Lara, com um tom de orgulho na sua voz sussurrante. "São lindos", conseguiu dizer Sofia, com a voz embargada. "Foste tu que fizeste todos?" Lara acenou com a cabeça. "A minha tia Helena ensinou-me. Ela ouve-os à noite quando cantam no deserto. Eu nunca os ouvi. Mas desenho-os para que não se sintam sozinhos." Sofia aproximou-se mais da parede. Admirou o traço firme, a delicadeza das asas. E então viu um detalhe terrível que mudou tudo. Cada pássaro, cada um deles, estava desenhado atrás das grades de uma gaiola. Gaiolas de todas as formas, redondas, quadradas, ornamentadas, desenhadas com uma precisão obsessiva. Lara não desenhava pássaros. Ela desenhava prisioneiros. Sofia sentiu um frio glacial percorrer as suas costas. Um frio que não era deste mundo. Ela recuou lentamente, sem conseguir desviar o olhar dos desenhos. Saiu do quarto como uma sonâmbula. Encostou-se na parede de adobe do corredor. Estava fria, áspera, real. Levou a mão ao peito, tentando acalmar a tempestade que se tinha desatado dentro dela. O sabor metálico do medo inundou-lhe a boca. Mas não era medo pela sua segurança. Era o terror da compreensão. A vertigem de se debruçar sobre o abismo de uma loucura partilhada. De entender que, para Lara, para todos eles, aquelas jaulas não eram uma prisão. Eram um refúgio. Eram o lar. Para compreender a raiz dessa loucura, para encontrar a origem do veneno, Sofia sabia que tinha de falar com a guardiã da memória, a matriarca. A mulher que tinha pronunciado a palavra paz como se fosse uma condenação. Chamava-se Esperança, a viúva de Mateu Garza. A primeira prisioneira voluntária. Encontrou-a na cozinha. Uma sala escura e enfumaçada que cheirava a lenha queimada e a guisados de 50 anos atrás. Esperança descascava milho com uma lentidão ritualística. Os seus dedos, nodosos e deformados pela artrite, moviam-se com a precisão de uma máquina. Sofia sentou-se à sua frente, num pequeno banco de madeira. Não disse nada. Apenas esperou. Sabia que as perguntas diretas seriam como pedras atiradas a um poço. Afundariam sem eco. Tinha de esperar que o silêncio se quebrasse por si só. E quebrou-se. Depois de uma eternidade, Esperança falou, sem levantar os olhos do seu trabalho. "Mateu era um bom homem", disse ela. A sua voz era um fio fino, prestes a quebrar pelo peso dos anos. "Ele só queria proteger-nos." "Proteger-vos de quê, Esperança?" perguntou Sofia, com uma suavidade que lhe custou um esforço imenso. Esperança deixou cair um grão de milho. Suspirou. Foi um suspiro longo, profundo, cansado. Como se tivesse passado 60 anos a conter a respiração. "Do mundo", sussurrou. E então a história fluiu. Não como um rio, mas como um gotejar. Frases curtas, fragmentadas, dolorosas. Pedaços de um espelho partido que Sofia tentava juntar na sua mente. Mateu tinha sido um homem de fogo, um homem de ideais, um líder nato.
lutava pelos mineiros de Coahuila. Acreditava na justiça, na fraternidade, num mundo melhor. Falava com uma paixão que acendia os corações dos homens mais duros. Mas o mundo que ele queria mudar traiu-o. Venderam-no, sussurrou Esperança, e desta vez havia um tom de aço na sua voz. Os seus próprios companheiros, os seus irmãos, por algumas moedas, por um cargo miserável. O governo, temeroso da sua influência, rotulou-o agitador, comunista, inimigo do Estado. Colocaram um preço pela sua cabeça. Uma noite, o pesadelo tornou-se realidade. Homens sem rosto, enviados pelo poder, invadiram a sua pequena casa em Monclova. Arrombaram a porta. Partiram os móveis. Espancaram Mateu até deixá-lo inconsciente numa poça do seu próprio sangue. Ameaçaram Esperança com uma faca na garganta. Na frente do seu filho mais velho, que na época era apenas um bebê de alguns meses. O mundo é uma matilha de lobos, disse Mateu naquela noite, enquanto Esperança limpava os seus ferimentos com panos e lágrimas. E nós somos cordeiros. Se ficarmos aqui, eles vão devorar-nos. Fugiram na escuridão da noite. Com o que tinham vestido, deixaram tudo para trás. A sua casa, os seus poucos móveis, os seus amigos, as suas vidas. Deixaram para trás, acima de tudo, a sua fé na humanidade. Vagaram durante semanas pelo deserto, escondendo-se durante o dia, caminhando à noite, comendo o que encontravam, bebendo água de poças, até que chegaram àquele pedaço de terra esquecido. Um lugar tão isolado que nem mesmo os lobos do governo os procurariam ali. Aqui, disse Mateu, olhando para a vastidão vazia. Aqui construiremos o nosso próprio mundo. Uma arca. Um mundo sem maldade, sem traição, sem dor. Um mundo só para nós. No início, era um refúgio, um santuário contra o medo que os perseguia. Mas o medo é uma semente. E na terra fértil da solidão e do isolamento, a semente de Mateu cresceu. Cresceu até se tornar uma árvore monstruosa, com galhos retorcidos. Os seus galhos eram as regras. As suas folhas, as proibições. Não falar com estranhos, eles são demônios com pele de homem. Nunca saiam do perímetro do rancho. O ar lá fora é envenenado. O mundo exterior é um inferno de ruído, pecado e sofrimento. Só aqui, no silêncio, estamos a salvo. Os seus filhos nasceram e cresceram à sombra dessa árvore. Nunca foram à escola, nunca brincaram com outras crianças. O seu único professor foi Mateu. O seu único livro, a Bíblia do Medo. Depois, os filhos tiveram filhos, os netos, a terceira geração, nascidos e criados no confinamento. Para eles, a fazenda não era uma prisão. Era o universo. O sol, a lua, as estrelas. Tudo existia dentro dos limites das paredes de adobe. Não havia nada além disso. Porque o avô Mateu, o profeta, lhes ensinara que além disso só havia um abismo. Um vazio cheio de horrores indescritíveis. Mateu morreu há 20 anos. De velho, na sua cama. Enterraram-no no meio do pátio, debaixo de uma acácia seca que nunca deu flores. Mas a sua lei não morreu com ele. O seu fantasma ficou, impregnado nas paredes, no ar, no silêncio. Esperança, sua viúva, tornou-se a guardiã do seu legado. A suma sacerdotisa do seu culto ao medo. Ele salvou-nos a todos, concluiu Esperança. E os seus olhos secos brilharam com uma convicção fanática. Ele deu-nos a paz. Sofia olhou para ela. Olhou para as suas mãos enrugadas sobre o milho. Olhou para as suas costas encurvadas. Olhou para o seu olhar perdido num passado que se tinha tornado um presente eterno. E viu o verdadeiro preço dessa paz.
Uma paz comprada com a alma dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Uma paz que era, na realidade, a mais ruidosa das condenações. Sofia saiu da fazenda com a alma em carne viva. A imagem dos pássaros enjaulados, a voz monótona de esperança, o silêncio dos jovens. Tudo era um grito mudo que ressoava em sua cabeça. Ela tinha que fazer alguma coisa, tinha que tirá-los dali. Não podia, não devia deixá-los naquele túmulo de paz. Conduzia de volta à civilização, mas sentia-se como se estivesse a viajar na direção contrária. O tsuru devorava quilômetros de poeira. Mas Sofia sentia que não avançava. Estava presa no tempo, tal como eles. O sol caía pelo espelho retrovisor, uma bola de fogo indiferente à tragédia humana. As suas mãos tremiam no volante. Sentia um frio que não correspondia aos 40 graus do exterior. Era o frio do dever, de uma responsabilidade que a esmagava. A sua primeira paragem foi na delegacia de polícia de El Suspiro. Um pequeno edifício, com a pintura descascada e um escudo nacional descolorido pelo sol. Lá dentro, um único oficial, de sobrenome Torres, dormitava atrás de uma mesa metálica amassada. O zumbido de um ventilador de teto era o único sinal de vida. Sofia acordou-o. Contou-lhe a história, com a voz entrecortada pela urgência e pela falta de ar. Falou das crianças que não iam à escola, das pessoas que não saíam há décadas, do confinamento psicológico. O oficial Torres ouviu-a com um bocejo mal disfarçado. Coçou a barriga por baixo da camisa do uniforme. Quando Sofia terminou, exausta e expectante, o homem recostou-se na cadeira. O rangido do metal foi um som agudo e doloroso. "Olhe, senhorita", disse ele com uma lentidão exasperante, como se estivesse a explicar algo a uma criança. De acordo com o artigo 16 da Constituição, isto é propriedade privada, um domicílio. Não posso simplesmente entrar lá. Preciso de uma denúncia formal. Uma ordem de um juiz. Mas você não entende. Sofia quase gritou. Eles estão sequestrados. A mente deles está sequestrada. O policial suspirou. Um suspiro de aborrecimento. Ele apontou para uma pilha de papéis amarelados num canto. Se a senhora acredita que foi cometido um crime, preencha o formulário 7A. Crimes contra a liberdade das pessoas. Seja muito específica, por favor. Nomes completos das vítimas, nomes dos perpetradores, datas, fatos comprováveis. Ele olhou para ela com olhos vazios, mortos. Sem isso, minhas mãos estão atadas. É o procedimento. Sofia olhou para a pilha de papéis. O sistema não buscava justiça. Buscava ordenar o horror em pastas, classificar a tragédia, atribuir um número de referência ao sofrimento. Sentiu uma onda de náusea. Pegou o formulário. O papel parecia frágil e absurdo nas suas mãos. Saiu dali sem dizer mais nada. Sentou-se no carro, com o motor desligado, e olhou para o formulário em branco. As caixas, os espaços. Como descrever 60 anos de silêncio na linha 12? Como classificar uma alma vazia na secção danos? As lágrimas queimavam-lhe os olhos. Não eram de tristeza. Eram de raiva impotente. Arrancou o motor com fúria. No dia seguinte, conduziu 3 horas até a capital do estado. Procurou o edifício da Comissão Estadual de Direitos Humanos. Era um edifício moderno, de vidro e aço, com ar-condicionado gelado e plantas de plástico perfeitamente limpas. Foi recebida por um jovem advogado, de apelido Mendoza. Fato impecável, gravata de seda, sorriso profissional. Ofereceu-lhe um copo de água fria. Sofia voltou a contar a história. Desta vez, com mais calma. Com a cabeça fria.
apresentando os factos como se fosse um relatório, não um apelo. O advogado Mendoza ouvia, acenando com a cabeça em intervalos regulares. Tomava notas num caderno com o logótipo da instituição. Um caso fascinante, Sra. Rios. Verdadeiramente fascinante, disse ele no final, juntando as pontas dos dedos. A palavra fascinante atingiu Sofia como uma bofetada. De uma perspectiva antropológica e sociológica, claro está. Não é um caso antropológico, advogado. É uma tragédia humana que está a acontecer agora mesmo, respondeu Sofia, cerrando os punhos debaixo da mesa. Claro, claro, apressou-se a corrigir o licenciado, sem que o seu sorriso vacilasse. Mas legalmente é complexo, muito complexo. Não há evidência de coação física. Você mesma o disse. Elas estão lá por sua vontade. Doutrinadas, sim, manipuladas, claro. Mas vontade, no fim das contas. Ele recostou-se na sua luxuosa cadeira de couro. O que podemos fazer, e faremos, é abrir um inquérito. Enviar um visitante nas próximas semanas, recolher depoimentos, elaborar um relatório. Mas tudo isso, você compreenderá, leva tempo, meses, talvez um ano, sendo realistas. Um ano? Repetiu Sofia, incrédula. Somos uma instituição com recursos limitados, senhorita. E uma carga burocrática considerável, disse ele, quase com orgulho. Tenha paciência. A justiça, embora lenta, sempre chega. Sofia levantou-se. O escritório impecável pareceu-lhe de repente um túmulo de mármore. O ar-condicionado gelava-lhe os ossos. Sentiu-se sufocada pela cortesia e pela burocracia. Na rua, o calor brutal da cidade atingiu-a. E ela agradeceu. Era real, doloroso, verdadeiro. A justiça não chegaria. A justiça estava demasiado ocupada a admirar o quão fascinante era o caso. A sua última esperança, a mais desesperada, era o DIF, o Sistema para o Desenvolvimento Integral da Família. Concentrou-se em Lara, nas outras crianças. Talvez a lei de proteção à criança fosse uma chave mais eficaz. O escritório do DIF era a imagem viva do inferno burocrático. Um caos de telefones tocando, pessoas gritando, crianças chorando e papéis por toda a parte. O cheiro de desinfetante barato e desespero era insuportável. Uma assistente social, uma mulher de cerca de 50 anos, com o rosto marcado por um cansaço infinito, atendeu-a em pé, num corredor lotado. Sofia explicou o caso, quase gritando para se fazer ouvir acima do barulho. A mulher, a licenciada Carmen, ouvia enquanto assinava papéis e dava ordens aos seus subordinados. Entendo, disse ela no final, sem olhar para ela. Isolamento social extremo, abuso psicológico por omissão, privação educacional, temos isso classificado. Abriu com um pontapé a porta do seu minúsculo escritório. Apontou para uma montanha de pastas de cartão que ameaçava desabar de um canto. Veja isso. São os meus casos ativos. 532. Crianças espancadas, meninas violadas pelos padrastos, bebés abandonados em lixeiras. E somos 3 assistentes sociais para toda a maldita região. Finalmente, ele olhou nos olhos dela. E Sofia viu neles um abismo. Diga-me, senhorita jornalista, essas crianças da fazenda estão em perigo de morte iminente? Há ossos partidos que eu possa ver? Há marcas de queimaduras? Desnutrição grave? Sofia abanou a cabeça. Não, mas o seu espírito, a sua alma está partida. A mulher soltou uma risada seca, sem alegria. O sistema não tem recursos nem formatos para almas partidas. Preciso de cicatrizes que possam ser fotografadas.
Preciso de relatórios médicos que digam risco vital. Sem isso, o seu caso vai para o fim da pilha. Ela encolheu os ombros. Um gesto de derrota infinita que parecia ter sido ensaiado 1000 vezes. Sinto muito. É assim que isto funciona. Ou melhor, é assim que não funciona. A porta do escritório fechou-se, deixando Sofia sozinha no corredor barulhento. Derrotada. Completamente derrotada. O sistema não era um muro. Era um labirinto. Um labirinto projetado para que se perdesse, para que se cansasse, para que desistisse. E enquanto isso, no silêncio do deserto, os Garza continuavam a viver na sua paz carcerária, a salvo de um mundo que já não se lembrava deles, e prisioneiros de um sistema que não tinha tempo nem recursos para eles. Sofia voltou para o seu pequeno jornal. Sentou-se em frente ao seu velho computador. O cursor piscava na tela em branco, como um coração prestes a parar. E então, ela soube. Se o sistema não quisesse ouvir, ela faria com que todo o México ouvisse. Era a sua única arma, a última que lhe restava, e ela iria usá-la. O artigo foi publicado na edição de domingo. Na primeira página. O Rancho do Silêncio. A família que o México enterrou viva. Sofia não esperava muito. Um pouco de barulho local. Talvez o telefonema de algum funcionário irritado. Mas aconteceu algo que ninguém, nem mesmo ela, poderia prever. Alguém digitalizou a página do jornal e a publicou na internet, no Twitter, no Facebook, e explodiu, como uma bomba silenciosa, cuja onda expansiva era a indignação. Em questão de horas, a história se tornou viral. Foi compartilhada milhares de vezes. Centenas de milhares. A hashtag Quiaxa La Família Garza tornou-se tendência nacional. Os grandes noticiários da capital, os mesmos que ignoravam as pequenas tragédias da província, enviaram os seus correspondentes estrela. O nome de Sofia Rios estava em toda parte. E o nome dos Garza também. O silêncio havia sido quebrado, mas foi substituído por um ruído ensurdecedor, caótico e brutal. O mundo exterior, o inferno pessoal de Mateu Garza, tinha chegado. E chegou na forma de caminhões de televisão com antenas parabólicas, repórteres com microfones como armas e drones que sobrevoavam a fazenda como abutres eletrônicos. O circo mediático em todo o seu grotesco esplendor. Sofia observou tudo à distância, com um sentimento crescente de horror. Isto não era o que ela queria. Ela buscava uma libertação silenciosa, digna, humana, e em vez disso, provocou uma invasão. Ela soltou os lobos. O governo, envergonhado pela pressão pública e da mídia, finalmente agiu. Mas agiu com a torpeza e a brutalidade de um gigante cego, acordado à força. Mandaram a polícia estadual, não um par de agentes. Mandaram um comboio. Dezenas de patrulhas, agentes com equipamento antimotim, capacetes e escudos, como se fossem deter um cartel, não para resgatar uma família de fantasmas assustados. Não procuraram a porta secreta. Arrombaram-na com um ariete. O som da explosão do adobe foi o primeiro som do mundo exterior que muitos deles ouviram. Entraram à força, gritando ordens incompreensíveis, apontando as suas armas longas. Para os Garza, foi o apocalipse, o dia do juízo final que o avô Mateu sempre profetizara. O diabo tinha chegado, e vestia um uniforme azul. Arrastaram-nos para fora. Os gritos de terror das crianças e das mulheres misturavam-se com as ordens dos polícias. Levaram-nos para o sol, e a luz, para eles, era como ácido. Cobriam os olhos, gritando de dor.
aterrorizados pelas centenas de rostos estranhos que os olhavam. As câmaras de televisão, implacáveis, captaram cada detalhe. Os seus rostos pálidos como cera, os seus olhos esbugalhados pelo pânico, os seus corpos frágeis e trêmulos, acostumados à penumbra e ao silêncio. O México viu-os, ao vivo e em direto, e sentiu uma mistura perversa de pena e curiosidade mórbida. Resgataram-nos. Mas o resgate foi outra forma de violência. Talvez a pior de todas. Separaram-nos, rompendo o único laço que conheciam. Os homens foram levados para um abrigo, as mulheres e as crianças para outro. Os psicólogos, com as suas melhores intenções e os seus manuais universitários, tentaram falar com eles. Mas falavam línguas diferentes, não de palavras, mas de realidades. Como explicar o conceito de liberdade a alguém que nunca se sentiu prisioneiro? Como falar do mundo a quem acreditava que o mundo era o seu quintal? A família Garza, que tinha sobrevivido unida em seu confinamento por mais de meio século, desintegrou-se em menos de uma semana no chamado Mundo Livre. Esperança, a matriarca, morreu 3 dias depois, numa cama de hospital. Os médicos disseram que foi um ataque cardíaco. Sofia sabia que ela tinha morrido de realidade. O seu coração simplesmente não aguentou o barulho. Os jovens vagueavam pelos corredores dos albergues como sonâmbulos. Tocavam nas paredes, olhavam pelas janelas com terror. Recusavam-se a comer, recusavam-se a falar. E Lara, a pequena artista, a menina que desenhava pássaros para que eles não se sentissem sozinhos. Lara deixou de falar e deixou de desenhar. Deram-lhe papel e lápis de cor, e ela simplesmente olhava para eles, com seus grandes olhos vazios. Meses depois, Sofia visitou um deles, um homem de 40 anos chamado Tomás, um dos netos. Encontrou-o no pátio de um hospital psiquiátrico. Sentado num banco, olhando fixamente para uma parede de tijolos vermelhos. Sofia sentou-se ao lado dele, em silêncio. Tomás, disse ela suavemente. Ele não olhou para ela. Quero voltar para casa, sussurrou. A sua voz era a de uma criança perdida. Esta não é a tua casa, Tomás. A tua casa era uma prisão, disse Sofia, com a voz embargada. Tomás finalmente virou a cabeça. Olhou para ela. E nos seus olhos não havia loucura. Apenas uma tristeza tão profunda quanto o deserto. Era a minha casa, disse ele. Era o meu mundo. Fez uma pausa. Lá pelo menos, o silêncio fazia sentido. Sofia não teve nada a responder. Ficou sentada ao lado dele, enquanto o sol se punha atrás das paredes do hospital. O seu artigo tinha ganho o Prêmio Nacional de Jornalismo. Tinham-na chamado de heroína, a voz dos sem voz. Mas na boca, Sofia só sentia o sabor amargo das cinzas. Tinha aberto a gaiola, sim, mas os pássaros não sabiam voar, e ao cair, tinham partido as asas contra o chão duro da nossa realidade.